Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro Céu e Inferno, agora parte dos Espíritos Felizes, e vamos tratar hoje do caso da Condessa Paula. Vamos lembrar que a Condessa Paula é um espírito feliz, ela deve estar encarnada ou desencarnada em algum lugar no mundo espiritual, pedindo a ela nessa hora que Deus a abençoe, proteja, envolva em bênçãos de paz, que ela possa onde quer que ela esteja, está sob as bênçãos de Deus, assim também como pedimos a Deus que abençoe você, sua casa, sua vida, todos nós que nessa hora paramos um instante para estudar esse caso, agradecendo a Condessa Paula também pelo seu depoimento, que certamente vai ser muito instrutivo para todos nós, e pedindo a Deus que nos abençoe, então, para o início dessa atividade. Vou compartilhar aqui, então, a tela com o caso da Condessa Paula, para que a gente possa, então, fazer a leitura e os comentários devidos nesse caso, que é um caso bem bacana e bastante conhecido na literatura espírita, diferente de alguns outros casos aqui do Céu e Inferno. Então, vamos lá. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre, essa era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos em 1851. Então, faleceu jovem, não é? E a gente vê aqui uma característica, né, de, vamos dizer assim, um sonho de consumo, né, da maior parte das moças, das mulheres e dos homens também, né, poder ser jovem, bonito, rico, né, de ilustre estirpe, né, mas ela não era só isso, era também um modelo de qualidades intelectuais e morais. Quer dizer, né? Qual é o problema que ela tinha, né? Faleceu, então, com 36 anos. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nessas palavras por 1000 bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? E a gente lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, não me recordo agora qual item, mas vou botar aqui embaixo depois, há aquele comentário, agora eu não sei se é dos Espíritos ou de Kardec, sobre as mortes prematuras, né? Mas vamos continuar. Felizes os que assim fazem abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Então, tem aqui uma característica já, né, de um espírito, se ela é um espírito feliz, né, porque ela tinha ali qualidades morais, e aqui está uma delas, né, algumas delas. Meiga, indulgente, pronta para desculpar, atenuar o mal, o próprio capítulo sobre a misericórdia, né? Jamais a maledicência lhe compuscara os lábios. Então, outra qualidade, né? Vamos somando aqui qualidades. Sem arrogância nem austeridade, era ao contrário, com benevolência, sem forçada familiaridade, com que tratava os fâmulos, despercebida, ademais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Então, vamos ver aqui o que é fâmulos, que eu não sei. Vamos ver aqui. Servidor criado, né? Então, um subalterno, né? Uma pessoa que estaria ali para o serviço, né? Então, ela não era arrogante, nem austera, era benevolente, ela não apresentava uma falsa familiaridade com os subalternos, e não tinha nenhuma aparência de superioridade com uma humilhante proteção, né? Então, era uma pessoa correta, né? E cristã nesse sentido, né? Correta nesse sentido de cristã. Compreendendo que as pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. Então, ela pagava também de forma honesta e correta. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa
ser-lhe-ia um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Então, não é que ela não tivesse caprichos, né? É só que ela honrava os compromissos antes de pensar em gastar alguma coisa com ela. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas, e humilhada se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos. Também por ocasião da sua morte só houve pesares, nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável. Então aqui, né, é bom quando a gente encontra só elogios, né? Só características positivas, né? Mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana, e assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunha os infelizes que assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios. Aqui os infortúnios ocultos, ó, né? Os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Então tem aqui também, vou botar aqui também no comentário, o não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, né? Essa ideia de elevar aquele, elevar o moral ao invés de rebaixar, né? De sua estirpe e das suas altas funções e das altas funções do marido decorriam-lhe onerosos encargos domésticos aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências de sua boa posição, sem avareza. Ela o fazia, contudo, com tal método, evitando desperdícios e superficialidades, que metade lhe bastava do que a outrem fora preciso para tanto. E desse modo se permitia facultar da sua própria fortuna maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente até o fim, considerava sagrada e como de menos a despender no serviço de sua casa. E assim encontrar a meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Um dos seus parentes, iniciado no espiritismo, evocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação. Então, antes de passar para a comunicação, a gente vê que ela era um espírito, né, metódica em casa, econômica, praticava caridade, os infortúnios ocultos, praticava o não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, não acusava os outros, não, né, quer dizer, ela era um poço de virtudes, né? Vamos então acompanhar, mesmo, né, porque a gente sempre tem aquela ideia de é mais fácil que um rico entre nos é mais fácil que um camelo passe no buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus, né? E a gente tem aqui um exemplo de que uma moça bonita, rica, inteligente, né? Entrou no reino dos céus, né? Conseguiu uma vida teve uma vida correta e está aqui caracterizada como um espírito feliz. É bom a gente lembrar que Jesus dá outros exemplos de espíritos que conseguiram entrar no reino dos céus, entre aspas, sendo ricos, né? Zaqueu é um deles, né? E no Evangelho Espiritismo a gente tem o exemplo da moça rica, né? Que vai fazer a caridade, está lá no capítulo 13, sobre o não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita também. Então vamos continuar aqui e ver o que ela vai dizer aqui na sua mensagem. Parece que essa mensagem não se
se desdobra em forma de diálogo, então vamos ler o relato que ela nos traz. Tens razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Isso é uma coisa também que a gente já viu em outros relatos, né? As pessoas dizendo que elas encontraram a felicidade, mas que elas estão longe de uma felicidade, vamos dizer assim, plena, né? Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Então, esse caso, diferente de outros casos, né? A gente observa em outros casos, principalmente das expiações terrestres, o sofrimento para alcançar a felicidade. Aqui ela já alcançou a felicidade, já se sentia feliz desde encarnada, né? Sem maiores sofrimentos. Mas ela vai explicar por quê. Juventudes, homenagem, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada a que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos, o que são elas comparadas a essas assembleias de espíritos resplandecentes de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza. Então aqui a gente encontra duas coisas importantes de ressaltar, né? A comparação entre as coisas terrenas e as coisas dos espíritos, mostrando que a felicidade aqui não tem nenhuma comparação com a felicidade no mundo espiritual, né? E ela vai continuar com essa comparação, né? E a segunda ideia é de que não há como também explicar para nós, né, o que é essa felicidade que ela está tendo no mundo espiritual. Isso é muito importante, porque a gente sempre gosta de pensar e de projetar uma felicidade no mundo espiritual muito próxima das coisas que a gente faz durante a nossa encarnação. Mas, mais uma vez, ela não vai falar ao contrário, né? Mais uma vez, não só agora, mas nessa mensagem também, ela vai afirmar que não há termos de comparação. E ela vai continuar então. Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a essas moradas aéreas, vastas regiões do espaço matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris? Os vossos passeios a contados passos nos parques, a que se reduzem comparados aos percursos da imensidade mais céleres que um raio. Horizontes nebulosos e ilimitados, que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo. E olha que ela está falando isso, acho que 12 anos só depois da sua desencarnação. Né? Não é tanto tempo assim, e olha do que ela já está falando, né? E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias, comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. É uma felicidade, é uma coisa que a gente não tem mesmo comparativo, não tem termos que exprima de forma correta, né? Aqui tudo resuma amor, confiança, sinceridade, por toda parte corações amantes, amigos por toda parte, nem invejosos, nem ciumentos. É esse o mundo em que me encontro. Aqui também tem um outro pontinho importante, né? Que ela não fala colônia no mundo espiritual, ela se reporta a mundo, né? E isso faz muita diferença, porque também nós não vimos ao longo das inúmeras mensagens
das inúmeras mensagens que lemos, uma única menção a colônias espirituais. Ela também não fala de colônias, ela fala de mundos. Esse é o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegarei infalivelmente, ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. Então ela já está falando para nós, né? Para aquele espírito que estava, aquele amigo dela que a evocou, né? Então, qual é o segredo, né? O segredo é esse, né? Esse é um caminho aberto para todos nós, o caminho dessa felicidade que ela está falando, o caminho aberto a todos nós, se nós seguirmos o caminho reto da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja desprovido de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade, porém o movimento, a atividade, a vida, que é o que a gente imagina, né? Uma vida constante, uma vida de atividades e que de uma realidade que não é a realidade material, uma realidade diferente dessa realidade, né? Mas que a gente não encontra uma especificação muito clara do que sejam todas essas atividades, a não ser uma hora ou outra um espírito dizer, olha, eu venho aqui ajudar, eu posso te ajudar, eu posso ajudar o centro espírita, coisas desse tipo, né? As ocupações, posto que isento de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis incessantes pelos mil incidentes que se lhes filiam, que a gente não imagina o que seja exatamente, né? Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. Aí, tá vendo? Agora ela já falou do que ela está tratando, né? Do que são essas atividades no mundo espiritual, né? Protegidos a velar, amigos a visitar, mecanismos da natureza a dirigir. Olha só que interessante isso, né? Diferente. Almas sofredoras a consolar. Veja que aqui ela repete 3 vezes a mesma coisa num certo... porque protegidos a velar, almas sofredoras a consolar e amigos a visitar é mais ou menos o mesmo tipo de atividade. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um mundo a outro. Então vejam novamente a referência ao mundo e não à colônia espiritual. Reunimos-nos, separamos-nos para novamente nos juntarmos. E reunidos em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos. Ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se, por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é o magno assunto de nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem a fim de auxiliarem o progresso e a evolução. Que bacana isso, porque a gente sempre se sente, sempre não, mas às vezes a gente se sente meio desamparado, onde é que estão os espíritos, por que nos ajudam? Mas é que os espíritos nos ajudam silenciosamente, mas não deixam de estar aqui conosco. Olha o que ela diz, né? Numerosas falanges aí afluem, certamente naquela época, mas agora também, né? Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhe as raízes profundas, desbastam outros o terreno. Amanham esses a terra, semeando, edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um mundo velho. Neste comenos reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim tem cada qual seu papel. Não me julguei simples espectadora dessa grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Então, é a ideia
de que a vida no mundo espiritual dos espíritos felizes é uma vida de trabalho incessante. Importante missão me afeta e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. Agora ela vai explicar o que aconteceu em outras encarnações e na última encarnação para que ela atinja esse ponto que ela está no mundo espiritual. Então ela vai dizer, não foi sem luta, né, que alcancei a posição que ora me encontro. Então ela teve que lutar muito, e ela agora vai exatamente especificar que tipos de luta ela teve para alcançar essa posição que ela se encontra. Ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e há tanto suficiente. Então, se ela só tivesse tido essa última encarnação, ela não estaria na posição que ela está. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Então, ela fala no plural, né? E não no singular. Várias existências, passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido. Então, tem aquela pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, né? Por que os espíritos vão pedir as provas mais difíceis, né? Se podiam escolher as mais fáceis? E a resposta é exatamente porque, a partir do ponto de vista espiritual, o espírito quer avançar mais e sabe que quanto mais difícil for a prova agora, mais ele avança no mundo espiritual, né? Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura, de todas a mais perigosa. Então, veja, qual será essa mais perigosa prova que ela tinha que passar, né? Então, ela triunfou quando passou por situações de dificuldade, de trabalho, de miséria, enfim, né? Para depurar e fortalecer o espírito dela, mas faltava uma prova importante, e que era a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Tá aí, ó, essa prova mais difícil que ela tinha que passar. Nessa consistia o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir minhas asas forte para não sucumbir. Por quê? Porque a prova da riqueza, dos bens materiais, ela traz para a gente a chance, né, de darmos vazão às nossas paixões, o arrastamento na matéria, o apego à matéria, né? O egoísmo, pensar em si, o orgulho, a exaltação da personalidade, tudo que a gente não viu exatamente no relato anterior a esse depoimento da Condessa Paula. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça de seu auxílio. Muitos espíritos, aqui, seduzidos por aparências, pressurosos escolhem essa prova, mas fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Então ela quis se sentir, estar bastante experiente, madura, certa do que ela precisava fazer antes de encarar a prova da riqueza e do bem-estar material, né? Por quê? Ela sabia que as seduções do mundo poderiam ser muito fortes e arrastá-las, né, para o desvio do caminho reto, né? E ela vai então continuar dizendo: trabalhadores, estou nas vossas fileiras, eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto, saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova.
o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra, condessa de... E ela não diz da onde ela foi condessa, né? Então, ela aqui mostra, né, com esse relato, tanto que, primeiro, né, se não fossem as existências anteriores, né, as existências em que ela passou por dificuldades, que ela conseguiu, né, fazer a grande movimento na sua alma, né, de renovação da sua alma, provavelmente essa existência como uma mulher rica ela não seria suficiente. Então ela se preparou, ela se amadureceu, né, para ter essa existência vitoriosa como uma mulher rica, mostrando que, seguindo, né, o seu exemplo, seguindo tudo aquilo que ela fez, né, ser bondosa, caridosa, né, usar bem o seu tempo, usar bem os recursos que tinha, ela conseguiu passar por essa prova, né, de forma a não se deixar levar pelas tentações da matéria. E deixa para nós essa advertência, né? Se você que me escuta, né, tem a possibilidade de ter recursos, ter uma relativa riqueza na vida, né? O quanto a gente procura, de fato, a felicidade nas coisas do espírito, né? O quanto a gente se deixa levar pela felicidade das coisas materiais. Fica aí essa dica para nós, né? A Condessa Paula, assim como a mulher rica, lá do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, são provas para a gente que, bom, é possível, né, passar bem por a existência, tendo recursos, tendo bem-estar material. Mas o principal é como nós nos posicionamos no contato com os outros, na busca do infortúnio oculto, né? No não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, no apiedar-se, na compaixão pelas dificuldades do outro, e o quanto a gente até subordina, né, um tanto da nossa riqueza, do nosso prazer material, ao cumprimento do dever de estar e atender às necessidades do outro. Fica aí a meditação para a gente, Condessa Paula. No próximo estudo, vamos ver aqui o Jean Reynaud, né? Próximo espírito que vamos estudar aqui no Céu e Inferno. Queria terminar só com mais uma observaçãozinha da história da Condessa Paula, que eu já venho chamando atenção nas outras mensagens e que aqui também aparece essa observação, né? É uma observação sobre o que ela não disse, né? E, mais uma vez, depois, né, ela já estava 12 anos no mundo espiritual, ela fala sobre visitar os familiares, os amigos, não sei o quê, tarará, tarará, mas ela não se reporta, né, de forma clara, explícita, né, a ninguém do seu círculo familiar mais perto, né, que ela tenha encontrado, socorrido, atendido, ou que estivesse com ela na mesma posição, ou de quem ela com quem ela se preocupava particularmente, né? Essa ausência de referências claras aos espíritos familiares, a mãe, o pai, o filho, o irmão, o marido, né? Não há menção
talvez essa tenha sido, e aqui pode ser uma hipótese, né, uma própria orientação, né, do espírito São Luís e da falange de espíritos que contribuíram para esses relatos do seu inferno, que se evitasse esse tipo de menção. Mas parece que fica faltando, porque a gente tem estudado sempre, né, e da importância das questões das relações familiares, e quando a gente olha o relato dos espíritos, não há menção a essas relações, né? Nem da mãe que foi buscar, nem, né? Às vezes só um oi, uma menção muito rápida. Então fica aí o registro, né? Sem desmerecer nada, sem absolutamente nada, mas, né? Sentimos falta desse tipo de de questão. Ela não diz, puxa, não é a felicidade apenas contemplar todas essas coisas, mas também, né, partilhar tudo isso com aquelas pessoas com quem estive na Terra. Não, não há esse tipo de comentário, né? E a gente sente falta disso porque imaginamos que as relações familiares sejam, né, a gente sempre estuda isso, a importância dessas relações, de estarmos bem, de recebermos e sermos recebidos no mundo espiritual por aqueles a quem, né, temos relação aqui na Terra, mas ela não há comentário sobre isso. Mas era isso, tá certo? Vamos terminar por aqui. No próximo estudo, então, vamos ficar com o caso do Jean Reynaud para a nossa continuidade dos casos dos espíritos felizes. Um grande abraço, fica com Deus e até!